Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero conversar com vocês hoje sobre as duas fases da vida deste homem. Às vezes, olhando alguns homens na Bíblia, em determinadas fases da vida dele, parece que nós estamos nos referindo a duas pessoas totalmente diferentes. Quando nós olhamos um homem como Abrão, numa fase de sua vida, ele saindo de uma terra onde estava toda a sua estrutura para um local que ele nem sabia onde era. Quando nós vemos esse Abrão oferecendo ou disposto a oferecer seu filho Isaque como sacrifício, nós não reconhecemos quando olhamos este homem entrando no Egito e com medo de morrer pela mão, certo? Aqueles homens, ele pede a sua esposa que minta ou que dê a eles uma meia-verdade, né? Dizendo que ela era irmã, ainda que fosse, dependendo da ótica que fosse colocada. Mas parece que nós estamos falando de duas pessoas totalmente diferentes. Alguém que está disposto a sacrificar seu filho, alguém que está disposto a abandonar tudo para ir para um ambiente aparentemente inseguro, e no mesmo tempo, numa fase da vida dele, ele sabe tudo aquilo que Deus fez por ele, e num determinado momento, ele tem medo de um homem matá-lo para obter sua esposa. Quando nós vamos olhar, e às vezes falamos de santidade, e eu queria lembrar você de uma forma muito simples, que a melhor maneira de ser santo é deixar a autoridade de Deus sobressair na nossa vida. Quanto mais autoridade Deus exerce sobre nós, não que Ele tenha, porque Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso, que isso fique bem claro, Ele pode fazer tudo, se assim desejar, mas inevitavelmente nós somos os limitadores de Deus. Pastor, eu posso limitar a Deus? Pode, você pode limitar a ação de Deus na sua vida. Ele é um Deus de milagres. Eu preguei aqui esses dias um texto que mostrava que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. Ok? Por que é que ele não pôde fazer milagres em Nazaré? Porque ele chegava em Nazaré e perdia os seus poderes. Ele pôde fazer milagres em Cafarnaum, milagres em Jericó, milagres em Jerusalém, mas quando ele chegava em Nazaré, seu poder era bloqueado. Eu não sei se você já viu isso na Bíblia. Mas pastor, por que é? Ele ficava sem poder? Não, ele continuava com o poder, mas não havia fé em Nazaré. E por não haver fé em Nazaré, ele poderia realizar grandes coisas em outros lugares. Ok? É importante nós entendermos que uma vida com fé, uma vida que reconhece e deixa o Senhor exercer a autoridade sobre nós, nós podemos viver e sermos, né, um ambiente ou um local onde grandes coisas se realizem. Por que é que tantas coisas acontecem na vida de um e não acontecem na vida de outros? Porque alguns se comportam como Nazaré. Ok? Algumas pessoas têm um comportamento, têm um posicionamento, têm uma postura que ela remove a autoridade de Deus e remove o poder de Deus na sua vida, não num todo. Então, pastor, por que é que algumas pessoas conseguem ser santas? Por que é que algumas pessoas conseguem se afastar do pecado e por que outras não? Porque algumas pessoas
deixam a autoridade de Deus agir na sua vida. Deus tem autoridade sobre ele, sobre seus desejos, sobre seus pensamentos. Deus exerce autoridade sobre as suas emoções. Vamos imaginar mais ou menos assim. Você está passando numa rua e de repente você vê uma pessoa sinalizando que você deve parar ou desviar. Provavelmente você vai diminuir a velocidade, né, um pouquinho desconfiado. Esquece a questão da violência, que você poderia pensar que era um assalto, alguma coisa desse tipo. Mas provavelmente você vai diminuir a velocidade, vai passar numa velocidade, né, que você acha segura para se desviar daquela pessoa que está sinalizando. Mas se no local daquela pessoa estivesse um policial fardado, provavelmente você diminuiria muito mais a velocidade. Se não parasse primeiro, porque você se deparou com uma imagem que refletiu em você, certo? Um senso de autoridade. Um civil não tem a autoridade de um militar, e por causa daquele uniforme, por causa da representação daquela autoridade, você então, às vezes parou seu carro, abriu o vidro, se fosse à noite, acendeu a luz, né, do salão do carro, para que você ficasse visível, porque está diante de você alguém que você sabe que tem autoridade. Nós vamos ver dois estágios da vida de Jacó, bem rapidinho. E nesses dois ambientes, nós vamos ver como as coisas aconteceram. O texto que eu li com vocês está aí. Então disse Jacó: vende-me a sua primogenitura. Na primeira fase da vida de Jacó, o texto diz que sua mãe o apreciava, o amava, gostava, ele era o preferido da mamãe. Jacó era aquele que recebia a cobertura da mãe, enquanto Esaú recebia a cobertura do pai. Hoje eu quero falar só de Jacó. Na primeira fase da vida de Jacó, Jacó é alguém que quer aquilo que não é dele. Primogenitura não era algo que poderia ser comprado, não. Era aquilo que era oferecido, era dado, certo? Ao primogênito, ou seja, o primeiro filho daquela família. E isso pertencia a seu irmão Esaú. Mas Jacó deseja ter algo que não é dele, não lhe pertence. Não é para ele. Se fosse para ele, ele é nada mais, nada menos do que neto de Abraão. Ele é filho de Isaque. Ele é um camarada acostumado, certo, a sentar e ouvir todas as tradições orais, todas as histórias que eram passadas, para que todos tivessem o conhecimento. Mas numa fase deste moço, ele não reconhece a autoridade de Deus sobre a vida dele. Ele deseja alcançar algumas coisas que não pertencem a ele, não pertencem. Se fosse para ele ser o primogênito, e aliás, o primogênito receberia, em tese, o comando. Era assim que funcionava. Mas Deus já havia dito à sua mãe que o maior serviria o menor. Eu não sei se Jacó ouviu isso de Rebeca. Eu confesso para você que eu não sei. Eu não posso afirmar se em algum momento daquela história, Rebeca amando tanto Jacó, se ela não passou essa informação. Se ele não falou para ela que ele tinha um sonho de ser o primogênito, e se Rebeca disse para ele: meu filho, não se importe com isso, porque antes de você nascer, quando eu senti, certo, movimentos no meu ventre, eu conversei com Deus, e Deus disse que eu teria gêmeos, e Deus disse que o segundo seria mais forte que o primeiro. Eu não sei, mas o que eu vejo é um rapaz
que, na primeira fase da vida dele, ele enfia meio que os pés pelas mãos. Por quê? Porque a autoridade na vida do neto de Abraão não tem nada a ver com parentesco, nem com questões sanguíneas. Tem a ver com a decisão. E na primeira fase desse moço, a decisão dele é: eu vou tomar a frente da minha vida. É assim que funciona. E ele então imprensa o irmão numa necessidade. Um irmão que caçava para ele comer. Eu fico imaginando quantas vezes Esaú chegou com uma caça e nunca criou nenhum empecilho, pelo menos visível, de que Jacó não poderia comer porque tinha ele caçado. Não. Mas eu olho para uma situação onde a imaturidade, a fase de um menino, onde, independente de quem ele seja filho, independente de quem ele seja neto, independente do que ele ouviu, ele é alguém que Deus exerce pouca autoridade na vida dele. E quando a autoridade de Deus é pequena na vida dos crentes, há a possibilidade de crentes ser piores que ímpios. Essa é a grande verdade. Você pensa que para por aí? Não. O tempo passou, mas a fase não. Vamos olhar um pouquinho à frente. Isaac já perdeu a visão, chama seu filho Esaú e diz: meu filho, prepara para mim uma caça, vai lá, caça e me traz, porque eu vou te abençoar. Rebeca então chama Jacó e disse: Jacó, eu escutei seu pai falando com seu irmão que ele vai abençoá-lo. Me parece que aqui eu consigo entender por que Jacó fez o que fez, tentando comprar a primogenitura. Porque a mulher cuja qual Deus falou com ela, quando ela estava grávida, de que o maior serviria ao menor, a autoridade de Deus também não era grande sobre Rebeca. Porque ela agora vai chamar Jacó e diz: você vai lá e se passa por seu irmão, fica no lugar dele, seu pai não está enxergando, eu vou fazer uma comida aqui rapidinho, e você vai lá. Sabe o que Jacó disse? Eu vou nada, vá que meu pai descobre que sou eu, e ao invés de me abençoar, preste atenção, a preocupação dele não era de fazer a coisa errada, a preocupação dele era de fazer a coisa errada e ser descoberto. Ele não diz para a mãe: eu não vou, porque isso é errado, falsidade ideológica, meu pai não está enxergando, mas Deus está vendo tudo, e eu não vou fazer. Ele não está preocupado com o errado, ele está preocupado com ser descoberto. Olha bem, sabe, a escuridão que Isaac está para não poder enxergar as coisas é a mesma que as pessoas estão quando cometem erros, achando que ninguém está vendo. Porque o nível de autoridade de Deus, eu não estou falando de conhecimento bíblico, eu não estou falando de dons espirituais, eu não estou falando de comprometimento com a instituição, eu estou falando de autoridade de Deus sobre a vida daquela pessoa. É isso que eu estou falando. O que difere os verdadeiros dos falsos não é o nível de conhecimento, e sim o nível de entrega. É assim que funciona. Sabe o que Jacó vai fazer? Vai se passar por Esaú. Vai ficar no lugar de Esaú para receber uma bênção que o pai não pode dar. Porque o máximo que o pai pode é botar a mão na cabeça e proferir palavras. Mas quem libera o poder, a autorização e o sucesso é os céus.